Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Então, vamos estar aqui nessa tarde iniciando mais uma série de mensagens para abençoar a sua vida e para glorificar o nome do Senhor. A primeira mensagem ela está no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 16, assim nos fala a palavra do Senhor Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sob o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar ao Senhor, o qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração a geração. Tema desta palavra de hoje: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Isso aí. Moisés levantava a mão, sua mão estava para cima, Israel vencia ali aquela batalha diante dos amalequitas. Versículo 8, vamos começar aqui, versículo já é de costume, né? Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou com Israel em Refidim. Aqui nós observamos que estava acontecendo uma guerra entre Israel e os amalequitas. Versículo 9. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sob o cume dos outeiros e a vara de Deus estará na minha mão. Moisés orienta Josué para escolher alguns homens para pelejar contra Amaleque, pois não era uma guerra de grandes proporções, por isso não precisava levar a todos. É bom lembrar aqui aos irmãos que com essa mesma vara que Moisés estava ali na mão, ele tocou na rocha quando o povo estava sedento e da rocha saiu água, tá? Com aquela vara para o povo, para dessedentar o povo. Com a mesma vara ele tocou no rio Nilo e todas aquelas águas se tornaram em sangue durante 7 dias e houve uma coisa terrível ali. O povo do Egito ficou em muito aperto. Os peixes morreram, não podia tomar água, teve que cavar poços para tomar água. E também ele usou o primeiro sinal e mais em 4 sinais ali. Moisés usou aquela vara com diversos sinais ali que foi operado diante dos olhos de Faraó, usando aquela mesma vara, só para registrar. Versículos 10 ao versículo. E a vara, o simbolismo dela, o que ela tipifica, é a direção do Espírito Santo, a direção para nós seria a direção do Espírito Santo de Deus. Versículos 10 versículo 11. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Moisés, Arão e Hur subiram ao monte. Isso mostra que a liderança da igreja, da missão, ela precisa estar mais perto de Deus. O monte fala de oração, fala da presença do Senhor. Quando a mão de Moisés, com aquela vara na sua mão, estava no alto, Israel levava vantagem na peleja. Mas quando Moisés, por cansaço, abaixava a mão e a vara junto, com certeza, certamente,
Amaleque levava vantagem. Era uma coisa incrível ali, não era, tem sentido isso, né? Quando Moisés estava com as mãos no alto, o povo era vencido. Ele cansava, descia, o povo de Israel era derrotado. O ato de levantar as mãos fala da oração. Isso fala lá em 1 Timóteo 2,8. Que todo homem levante mãos santas sem ira e nem contenda. Então, esse levantar as mãos para nós seria oração. É uma maneira de nós vencermos as nossas guerras. A lição para nós é que para vencer nas nossas batalhas, no nosso dia a dia, precisamos estar em oração, na direção do Espírito Santo, né, que simboliza aquela vara na mão de Moisés. Versículos 12 e versículo 13, o que o Senhor tem para nos falar aqui? Versículo 12 e versículo 13. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele para sentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado ou do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fim da espada. Certamente Deus os orientou, porque na vida de Moisés, meus irmãos, homem de Deus, que tinha intimidade com Deus, nada observa na história do Pentateuco, nos 5 livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, nada acontecia por um acaso, tudo tinha um significado. Tudo tinha um significado, né? Então, certamente Deus orientou para que Moisés se assentasse naquela pedra. Por quê? Porque a pedra simboliza quem? Jesus. E onde é que nós podemos encontrar descanso em nossas vidas? Em Jesus. Jesus é o nosso descanso. Então Moisés ali se assentou ali, porque ele estava cansado, ele ficava com o braço levantado, cansava, baixava o braço, e o povo de Israel, quando descia a mão dele, o povo era derrotado. Hur e Arão, seu irmão, sustentaram as mãos de Moisés no alto até o cair da tarde. Então, para Israel vencer a batalha, era necessário que alguém fizesse isso. Então, os dois ficaram segurando do lado do outro a mão de Moisés para cima daquela vara, e até a tarde. Foi muitas horas de guerra, de batalha. A lição que fica para nós é que as batalhas espirituais que enfrentamos só iremos vencer com oração. Eu quero que todo mundo levante as mãos santas, sem ira nem contenda, como já falamos. E assim Deus fez com que o povo de Israel, comandado por Josué, obtivesse uma grande vitória sobre Amaleque. Uma vitória foi concedida ao povo, mas os 3 estavam lá no monte, que fala de oração, que fala de comunhão com Deus, e ali tiveram que ajudar Moisés a ficar com a mão erguida durante toda aquela tarde, ali até a tardinha, para que o povo fosse vitorioso. Correto, pessoal? O que fala para nós no versículo 14? Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Notem, era comum em Israel, cada experiência que eles tinham era para ficar registrado. Notem, havia nome de lugares, né? Monte. Cada experiência ali tinha às vezes um altar, uma palavra, né? Lembra? Um lugar Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. E assim por Shekinah, a glória de Deus, e assim por diante. Quando Jacó lutou com o anjo, que foi chamado ele Peniel, porque ele disse que lutou com Deus e com os homens, prevaleceu, e porque ele viu a Deus face a face, né? Que Peniel fala ver Deus face a face. Então tinha um significado, cada ato acontecia. Então aquilo ali ficou registrado para servir de instrução para as gerações vindouras, né? De que ali naquele lugar houve aquela guerra, e para o povo Israel vencer, Moisés teve que ficar com a mão erguida com aquela vara ali até a tardinha, para que o povo fosse vencedor. Aqui Deus promete destruir totalmente essa nação inimiga de Israel, que simboliza a carne, o nosso velho homem, né? Então fica aí a guerra dos amalequitas, que diz a carne, é a guerra que nós temos constantemente com a nossa carne, é uma guerra constante. Versículo 15, e Moisés edificou um altar ao Senhor, o qual chamou o Senhor é minha bandeira. Aqui nós notamos um outro costume praticado por vários outros homens de Deus. O Senhor é a minha bandeira. Você vai encontrar diversos nomes aí, Jeová Rafá, Jeová Nissi,
Cada um desses aí tem uma história. E aqui fala que o Senhor é a minha bandeira. A bandeira é o símbolo de uma nação, né? Porque toda nação ela tem uma bandeira, um estandarte, né? Então é ali Moisés ali, né, com Arão falaram: o Senhor é a minha bandeira. Moisés ficou um altar ali de gratidão ao Senhor, e ele falou que o Senhor é a minha bandeira, ou seja, é Ele que é a nossa vitória, é Ele que nos sustenta, né? A bandeira fica hasteada, né? Interessante, né? Não tinha pensado nisso. Ela para ficar hasteada. E Moisés teve que ficar com a mão estendida ali, com aquela vara, para que o povo fosse vencedor, né, pessoal? A bandeira é o símbolo de uma nação. Vou dizer que o Senhor é aquele que nos honra, né? O Senhor é a nossa vitória, correto? E no versículo 16, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E aqui o Senhor declara guerra aos amalequitas de geração em geração, e que o Senhor estaria então pelejando contra aquela nação inimiga de Israel. Amém, pessoal? Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, tá? Nos ajude aí. Vocês estão sabendo aí, o canal está enfrentando grande oposição, não só o nosso, mas os canais que pregam a palavra de Deus, né, nesse momento. E você compartilhando, você vai estar ajudando a essa mensagem mais longe, porque ela vai mais longe sim, porque Deus tem uma promessa, grandes promessas Deus tem grandes promessas para esse canal, amém? Forte abraço, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.